Arro pessoal, voltei para o nosso resumão astrológico da semana. Quem está vendo a gravação não vai entender, mas quem estava aqui ao vivo viu que eu comecei, né, a live aqui, só que eu tinha feito a besteira de acender um palo santo, né, e fiquei ele defumando com o palo santo, só que eu estava com a janela fechada. E fumaça com janela fechada não dá certo, não dá certo. Eu gosto de defumação, sei que a fumaça faz mal, mas pelo menos tem que estar com a janela aberta, né? Aí eu tive que parar a live, porque eu não conseguia falar direito por conta da fumaça, e aí abri, né, a janela para ver se circula um pouco o ar. Mas vamos lá, então, falar sobre essa semana, resumão da semana, primeira semana de 2026, primeira semana completa, do dia 5 ao dia 11. Inclusive, eu ia fazer essa live às 4 horas, né, 16 horas, mas mudei para as 18, porque eu vou ficar sozinho o mês inteiro aqui. Né? Então a Sullivan vai para o retiro essa semana, e quem conhece ela, está comentando com ela, sabe, né? Ela vai ficar um mês praticamente fora, e eu vou ficar aqui sozinho um mês. Então, eu falei, deixa eu aproveitar o máximo de tempo que eu conseguir com ela, e como ela ia atender agora às 18, eu falei, faço a live às 18, e aí vamos estar os dois trabalhando, e o tempo que a gente não estava atendendo, estávamos juntos. Vamos lá falar sobre essa semana, uma semana com muita energia capricorniana, uma semana que eu diria que realmente inicia o ano com tudo, né? Eu estou aqui nessa pegada, eu estava um pouco mais devagar aí na virada do ano, né? Por conta da questão de recessos e tudo, mas essa semana eu quero tirar o atraso, né? Para poder fazer as coisas acontecerem. A gente começa com a lua cheia, né? Então vamos ter uma lua cheia em Leão, lua cheia em Virgem, e depois a lua cheia passa por Libra, e em Libra ela fica minguante. Então a gente vai ter uma lua minguante, mas só no sábado. Sábado teremos a lua minguante em Libra e terminamos o domingo com a lua minguante em Escorpião. Essa lua Escorpião com certeza vai ser tensa para mim, né? Porque eu estarei aqui totalmente sozinho em casa, né? E vamos ver, né? Lua Escorpião sempre pega minha casa 8, Plutão, Saturno, enfim, quero ver como é que vai ser. Vamos lá então falar dia a dia. Tem uma característica importante essa semana, porque os planetas vão fazer conjunção com o Sol. Né? Eu estava até falando aqui, antes de reiniciar a live, né? A conjunção com o Sol tem uma particularidade, que é a questão do casime, da combustão. A combustão, eu não foco tanto na questão do desafio da combustão, mas eu gosto muito de falar da joia do casime, né? Quando é a conjunção exata do planeta com o Sol. Então, especialmente essa semana, fique atento no dia exato da conjunção que eu vou falar. Por quê? Vamos lá começar então essa semana, né? Segunda-feira, hoje, um dia um pouco estranho, um dia um pouco diferente. Quem ouviu o astral do dia já está sabendo. A Lua está no signo de Leão, sem falar com ninguém. Alô, Mari! Não chegou tão atrasada não, porque eu iniciei a live e tive que reiniciar ela, né? Eu estava até comentando aqui, eu acendi o Palo Santo com a janela fechada, eu não conseguia respirar, eu tive que parar a live, abrir a janela para tentar circular um pouco o ar e voltei. Então você chegou bem no comecinho da live. Pode sentar aí, pegar o seu café essa hora não, né? Pegar o seu chá, seu óleo essencial e acompanhar a nossa conversa. Então hoje está um dia um pouco estranho, um pouco diferente. Lua puríssima em Leão. Eu falei para a gente trabalhar as questões de autoestima, alto valor, criança interior, criatividade, porque não temos atividades no dia, né? Um dia que é chamado aí de lua fora de curso. Né? Então a lua fica totalmente solta, meio vagando ali pelo céu. Agora amanhã, terça-feira, dia 6, deixa eu colocar aqui, terça-feira, dia 6, já é um dia muito, muito legal. Por quê? Bom, a Lua entra em Virgem, né, então temos uma mudança de Lua, já traz uma nova energia, signo de Terra, Virgem, aliás, amanhã, terça-feira, a gente vai ter o elemento Terra bombando, o elemento Terra que está em primeiro lugar ali, né, na classificação dos elementos. Novamente, talvez algumas pessoas ainda não começaram o ano hoje, né? A segunda-feira ainda está voltando, tá aquela coisa, mas amanhã talvez, né, a gente tenha aí essa força do trabalho, da realização. A Lua entra em Virgem, mas o grande destaque de amanhã é a conjunção do Sol com Vênus. Né? E aí aquele ponto que eu vou falar novamente. As conjunções são os aspectos mais fortes da astrologia. Por quê? É quando um planeta se une ao outro, pode até ser mais de um, né, mais de dois, na verdade, 3, 4 planetas, mas aqui eu estou falando de dois planetas que se unem, então eles têm que trocar energia, eles têm que agir juntos, formam uma sinergia. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Aqui eu tenho um óleo essencial único, ó, deixa eu pegar. Esse óleo essencial aqui é único, é alecrim, rosemary, né? Então é o óleo de alecrim. Já aqui
eu tenho um mix de óleos essenciais. A Aromatouch tem alguns óleos essenciais aqui. Então, os planetas são parecidos. Quando os planetas se juntam, eles têm que trabalhar juntos. E isso gera uma sinergia, gera uma outra energia, uma outra oitava. Os óleos também, né? Então você tem um óleo essencial único, ele trabalha de um jeito, você tem um outro único, trabalha de outro. Quando você junta os dois, tem uma terceira, uma quarta, uma quinta coisa que se forma pela sinergia. Então, a conjunção é a mais poderosa dos aspectos. E a conjunção com o Sol tem um detalhe, né? Eu falo sobre isso no curso de astrologia. Aliás, quem quiser aprender astrologia em 2026, o curso está lá, está tudo gravado bonitinho para você poder aprender sobre isso. Mas a conjunção com o Sol tem um pequeno detalhe que, quando ela acontece de forma exata, como vai acontecer amanhã, terça-feira, a gente diz que o planeta está casime. Casime é uma palavra árabe, né? Que significa que aquele planeta está no coração do Sol. E o Sol é o astro-rei. Né? Então é como se aquele planeta, no caso aqui amanhã, Vênus, né? É uma convidada especial, né? É uma convidada a sentar ali na sala mais importante do castelo do Rei do Sol. Né? Então ela está ali totalmente iluminada, totalmente potencializada pela energia do Sol. Contudo, quando o planeta está em conjunção com o Sol, está próximo ali do Sol, mas não está na conjunção exata, se diz que ele está combusto, né? Ou, dependendo da distância, sob os raios do Sol. Então, geralmente, o planeta, quando ele está na conjunção exata, ele fica muito poderoso, é super auspicioso, como a gente fala. Quando o planeta está numa conjunção não tão legal, quer dizer, não exata, ele fica com uma dificuldade, né, que é a combustão. Então essa semana ela está interessante porque a gente tem esses três planetas, Sol, Vênus e Marte, andando juntinhos, só que em alguns momentos, como na terça-feira, Vênus casima em Sol, Vênus se fortalece. Depois ela vai estar na combustão, né, vai estar naquela fase combusta, que é um pouquinho mais desafiadora. Né? Eu não gosto muito de falar que a combustão, o pessoal vai ficar com problemas, aquela coisa toda, mas o que eu quero dizer aqui para você que está vendo essa live, aproveita o dia exato. Né? E no caso de Vênus, é amanhã, terça-feira, vai ter a vez de Marte também. Então, e aí caiu aqui minhas anotações, eu já vou pegar. Hoje assim, né? E sem contar que esses planetas estão chamados de out of bounds, eles estão todos fora de si, estão tudo doidão, né? Quando você vai na astrologia mais profunda, eles estão tudo doidão. Então, Sol conjunção com Vênus. Vênus que representa relacionamento, representa valores, representa autoestima, amor, representa dinheiro. Né? Todos esses valores de Vênus sendo iluminados diretamente pelo Sol. Né? Então amanhã é um dia muito bom para você avaliar como é que está a sua vida afetiva. Né? Principalmente sob a luz de Capricórnio, que fala de compromisso, que fala de tempo, de seriedade, né, aquele comprometimento, aquele relacionamento que é para valer, né, que dura pelo tempo, né, não só aquele relacionamento rápido. Né? Boa tarde, Adriane, seja bem-vinda. E também os valores financeiros, a questão do dinheiro. Né? Então amanhã o assunto financeiro, o assunto dinheiro, pode ser beneficiado. Né? Então é um dia muito bom para você até ficar de olho em ofertas, né, para quem quiser já contratar e aproveita, né, porque está chegando o meu aniversário. Né? Aliás, deixa eu ver, eu estou a 8 dias do meu inferno astral, né, do inferno astral começar. Então, vão ser os últimos dias aí do valor do ano passado. Né? Depois do meu aniversário vai ter uma atualização de valores. Então, quem quiser, né, aproveitar, já pega, já contrata o seu mapa, pega a sua sessão combo ali, né, a sessão do pacote de 2 sessões, pega ali a leitura para 2026, aproveita amanhã, né, pode ser um dia bacana para isso. Para você também investir em você. A Mari perguntando, nesse caso pode ser comprometimento com nós mesmos? Com certeza. Com certeza, porque Vênus fala também de autoestima, e eu postei sobre isso hoje, olha que interessante. Porque estamos com a Lua em Leão agora, né, sem falar com ninguém. E o primeiro relacionamento tem que ser com a gente mesmo. Né, o primeiro relacionamento tem que ser com a gente mesmo. Se o relacionamento com a gente mesmo não está legal, dificilmente ou impossivelmente o relacionamento com outras pessoas estará. Né? Depois deixo os links dos cursos de atendimento. Vou fazer uma reforminha no meu Instagram também nesse início de 2026. Afinal, eu vou ficar sozinho aqui um mês inteiro. Né? Vou ter que mergulhar aqui no trabalho, então vou pegar mapa para gravar, vou fazer um monte de coisa, porque eu vou ficar sozinho, né? Inclusive fim de semana. Então vou aproveitar para isso. Então amanhã, você que quer fazer aí a sua magia de Vênus, né? Se conectar com essa energia,
se conectar com a deusa Afrodite, para quem é da magia, né? Mas para quem não é da magia, reflita, faça aí a sua meditação. Como que está o relacionamento sua autoestima, né? Relacionamento de você com você mesma, com você mesmo, relacionamento principalmente afetivo com outras pessoas, talvez parcerias e sociedades, né? Será que esses relacionamentos que você tem hoje, eles têm futuro? Eles têm aquela coisa do Capricórnio, né, de durar com o tempo, a durabilidade com o tempo. E a parte financeira também, né? Então, novamente, a gente está começando mais um ano. Pessoal, um ano com promessas muito boas. Eu falei bastante sobre isso no workshop de 2026. Ele está disponível também para quem quiser ver lá a gravação. Então, assim, é um ano com muitas promessas. E é como se essa semana, com toda essa energia capricorniana, falasse para a gente: foca nas suas metas e objetivos. Acredite em si mesmo, em si mesmo. Saiba onde você quer chegar, né? Inclusive eu fiz, né? Eu estudo muito isso, mas eu confesso que algumas coisas eu peco, né, de não fazer. E uma das coisas era o famoso painel dos sonhos, né? Eu sei da importância, sempre estudei ele, mas eu nunca tinha feito para valer, né? E agora eu fiz para valer, estou aqui, né, a todo momento vendo meu painel dos sonhos para conquistar aquilo que eu quero aqui em 2026. Então quem não fez ainda, aproveita, né? Pega essa energia de Capricórnio, tenha clareza dos seus objetivos, faz o seu painel dos sonhos. Eu fiz o meu no celular, né? Montei ali no Canva, botei como papel de parede e tela de bloqueio e, segundo a média aí, né, que eu vi, a gente acaba olhando para o celular 160 vezes por dia, ou seja, 160 vezes por dia, nem que seja o meu inconsciente, tá dando uma olhadinha ali naquilo que eu coloquei como painel. Eu confesso que já tá com algumas coisas já estão funcionando, né? Especialmente a parte do emagrecimento que já está rolando. Já do início do ano para cá já foram 2 quilos, mais de 2 quilos a menos, né? Então está funcionando bem. Bom, então amanhã, esse dia maravilhoso, especialmente, ó, tem essa questão do Capricórnio, né? Os valores de Capricórnio. E se você conhece o seu mapa, veja se você tem planetas no grau 16 de Capricórnio. Porque imagina que você tenha planetas no grau 16 de Capricórnio. Sol e Vênus se encontram justamente na energia daquele planeta, né? A minha Lua está oposta, né? Mas ela não está no grau 16, ela está no grau 18. Então já está ali meio que na influência, mas não da forma exata, como se você tiver aí algum planeta no grau 16 de Capricórnio. Observa aí no seu mapa. E aí, como eu falei também, amanhã a Lua entra em Virgem, né? Muda a energia, traz uma temática mais para trabalho. Eu acredito que seja mais ou menos isso também, né? Algumas pessoas ainda estão voltando hoje, né? Das viagens, das férias, e não pegaram no tranco ainda. Talvez amanhã, terça-feira, venha mais fortemente isso com a Lua em Libra. Na quarta-feira, pessoal, dia 7, quarta-feira, Lua em Virgem, né? E dia 7 vai ser um dia especialíssimo para relacionamento. Especialmente. Por quê? Sol não é, Vênus e Marte se encontram no grau 17, quase 18 de Capricórnio. Então, assim, a gente está falando que os dois amantes do zodíaco, a energia Yang, que é Marte, e a energia Yin, que é Vênus, se encontram por grau exato. Essa é uma energia muito, muito boa para relacionamento, para amor, para sexualidade, para criatividade, né? E essa energia sendo colocada em prol das suas metas e objetivos, porque afinal estamos falando de Capricórnio, né? Então Marte está exaltado em Capricórnio, está forte em Capricórnio. Vênus não tem uma dignidade específica em Capricórnio, mas está bem em Capricórnio. É um signo de terra que ela domina, né? Que ela tem ali a regência de touro. Então os dois se juntam ali, e aí o que a gente tem? Esse potencial de fecundar, de fertilidade para as nossas metas e objetivos. Para quem é da magia sexual, amanhã é o dia fantástico para isso, né? Então amanhã Marte e Vênus em conjunção. Amanhã não, na quarta-feira, né? Já estou indo para quarta-feira. E no dia 8, que é quinta, aí eu já estarei sozinho aqui, né? Já vai ser um dia diferente para mim, dia 8, quinta-feira. A gente vai ter a Lua migrando para Libra. Falarei sobre isso no Astral do Dia. Então, para quem não sabe também, no Astral do Dia, que você pode ouvir no Telegram, no Spotify, no YouTube, todo dia eu mando uma reflexão. E não parou, viu? Teve reflexão no dia de Natal, no dia do Ano Novo. Todos os dias teve reflexão ali. Está tudo gravado ali para você ouvir. E aí, a gente vai ter na quinta-feira a Lua entrando em Libra. E uma coisa que eu já vou avisar, que está acontecendo, aí sim está acontecendo a semana inteira. Vai ter os dias específicos, mas a semana inteira já está se formando,
que é esses planetas em Capricórnio, eles estão se opondo a Júpiter em Câncer. Então a gente vai ter uma energia, assim, primeiro, né, todo aspecto com Júpiter, especialmente os desafiadores, no caso quadratura e oposição, podem tender a um exagero. Né? Então, cuidado com exageros essa semana. Né? Pode acontecer alguma coisa de você exagerar, até trabalhar demais. Né? A gente vai ter aí uma coisa meio que de um caminho do meio que vai ter que ser seguido. Então, cuidado com exageros. A gente está falando da energia de Câncer e Capricórnio, então pede muito um equilíbrio entre a parte racional, a parte mais fria, a parte do pensamento e a parte emocional, né? As emoções. Lidar com esses dois. Aliás, é pena que o tarô está fechado aqui, mas tem tudo a ver com a energia do arcano carro. O carro que é aquele que, né, você tem que ter tudo alinhadinho ali para ir em busca da vitória. Mas como eu trabalho muito a questão terapêutica, né, que é o meu forte, a minha ideia aqui do mapa astral, do tarô, é terapia, é você se conhecer. Por isso que você pode fazer o mapa comigo a qualquer momento, não tem que ser no aniversário, não tem que ser uma data específica, pode ser a qualquer momento para você poder se conhecer. Essa oposição a Júpiter, um Júpiter que está retrógrado ainda, ó, ele está ainda andando para trás em Câncer, convida a gente a encarar de frente crenças que vêm lá da família, crenças de infância. Eu até comentei que no dia que a Lua estava em Câncer, né, no fim de semana, a gente teve um fim de semana de Lua em Câncer, apareceu para mim um novo livro, que eu estou sempre lendo na Amazon, estou sempre em busca de novos livros. Aí apareceu um livro, estava em promoção, eu falei, pô, deixa eu ver aí, eu botei lá no Kindle para enviar a amostra, comecei a ler o livro e fala sobre esse tema, né, das questões familiares, dos traumas familiares, enfim. O nome do livro é Quebrando Ciclos. Aí eu já comprei o livro e comecei a ler. Né? Então, assim, é uma semana que um lado nosso vai estar doido para realizar, vamos fazer acontecer, vamos começar esse ano com o famoso pé direito aí que se fala, né? Começar o ano muito bem, né? Com aquilo que você realmente quer realizar, mas talvez a gente tenha que encarar questões do passado, questões de família. Né? Talvez isso já esteja se passando pela sua cabeça. Será que você está repetindo algum padrão do pai, da mãe, do avô, da avó? Né? Alguma coisa que vem sendo trabalhado da família, né? Um ciclo que vem sendo, né, repetido no padrão familiar e que talvez esse ano de 2026 você fala, quero algo novo, ano do mago, ano 1, né? A roda da fortuna que traz aí a mudança, quero algo novo. Agora, como que você vai ter algo novo se você está repetindo uma coisa do passado? Ó, a Mari falando, estava conversando sobre isso ontem. Então, eu acho que isso está no campo, né? Está ali para a gente pegar, para a gente analisar e, de repente, quebrar ciclos mesmo, se livrar. Né? Poxa, eu estou percebendo, hoje mesmo veio, né? Eu falei, pô, tem muita coisa que eu estou repetindo o padrão do meu pai. E eu falei, deixa eu ver se tem que mudar esse caminho. Né? Então, assim, observa, se a gente olhar o mapa aqui, especialmente na quinta-feira, por quê? Porque enquanto vai ter esse fogo cruzado entre todos os planetas em Capricórnio e Júpiter, vai ter um fogo cruzado da Lua com Saturno e Netuno. Então vai ser um dia extremamente terapêutico. Quinta-feira, eu estarei sozinho aqui. Já vou ter que fazer a minha meditação e me encontrar comigo mesmo. E aí vocês vejam aí como é que vai estar o dia de vocês. Vai ter astral do dia, né, para eu falar tudo o que está acontecendo, bonitinho os horários, mas essa é uma dinâmica importante. Na sexta-feira, deixa eu colocar aqui sexta-feira, já anunciando então, né, o segundo fim de semana do ano, sexta-feira, dia 9, a gente vai ter algo muito interessante, que é o planeta Mercúrio fazendo um sexto com a cabeça do dragão, ali no signo de Peixes. Então ele vai estar falando ali com a cabeça do dragão, vai estar trazendo aquela coisa de, né, o caminho que a gente tem que seguir, a correção de alma, que é importante você saber, né, qual é a sua correção de alma. Mas o mais forte da sexta-feira vai ser uma sexta-feira poderosíssima, mas um tanto perigosa também. Sexta-feira a gente tem Sol e Marte em conjunção. Então é a vez do Marte ir para o Casime, ir para o coração do rei, né, para o coração do Sol. E o Marte ele está poderosíssimo porque ele está exaltado. Então é um dia que, assim, para quem tiver, né, numa energia bacana, numa vibração legal, é um dia poderoso de realização, de força. Né? Vamos fazer acontecer, vamos usar nossa energia, nossa coragem, nossa iniciativa. Eu não tenho falado tanto da questão de ser um ano de Marte
porque é uma polêmica na astrologia, tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é. Eu entendo que vem da teosofia, né? Não vem da astrologia exatamente o ano de Marte, mas independente de ser ano de Marte ou não, é um ano com forte energia de Áries, que é regido por Marte, e é um ano 1. Então, assim, podemos dizer aí que é um ano de Marte, nem que ser qualquer lado que você olha, vai ter uma energia de Marte. E você começar o ano com o Sol fazendo uma conjunção exata com Marte, Marte ainda em Capricórnio, pessoal, é realização, é mandar ver acontecer, né? Então é algo muito importante. Cuidado com exageros, né? Cuidado com, por exemplo, eu voltei para treinar, né? Hoje, que a academia ficou fechada, teve um recesso, aí falei, já vou um pouquinho mais devagar, não vou ir com tudo para não me machucar. E Sol em conjunção com Marte é a cara de alguém que de repente se esforça muito e se machuca. Cuidado no trânsito, né? E especialmente cuidado com exageros. Por quê? Porque toda essa energia vai estar confrontando Júpiter. Então, por um lado, especial, o fim de semana vai ser bombástico. Tá? O fim de semana ele vai ser com uma energia muito forte. Prepare para o seu fim de semana. Eu estou tendo que preparar o meu, né? Que estarei aqui sozinho. Então, porque a gente vai ter, desde a sexta-feira, Sol fazendo conjunção com Marte, a Vênus faz oposição exata a Júpiter nesse dia, ou seja, encarar as crenças de relacionamento, né, encarar repetições de relacionamento, repetições, padrões financeiros que você tem que olhar de frente, padrões familiares. Certamente até lá eu vou ter avançado um pouco mais nesse livro, né, Quebrando Ciclos. Então acompanha meu Instagram, que eu vou compartilhando uns prints aqui, né, para você ver alguns trechos e tudo. E já deixo a dica, né? Quem gosta desse tema, tem um livro que eu li ano passado e eu recomendo demais. Não Começou com Você e Quebrando Herança Emocional. Não Começou com Você, Herança Emocional. Talvez esse Quebrando Ciclos entre, né, para essa trindade aí desses livros, que vai ser muito legal. Então, Vênus em oposição a Júpiter, encarar de frente, né, as crenças com relação a dinheiro, autoestima, relacionamento e, ao mesmo tempo, cuidado com exageros, né, que podem aparecer por aí. Né. Não Começou com Você é maravilhoso, é incrível, eu adorei esse livro porque ele fala muito sobre a espiritualidade, sobre tudo que eu já estudo, já acredito há muito tempo, né? Mas ele traz um pouco da ciência, como a ciência está descobrindo tudo isso, então é muito legal, é um livro gostoso de ler também, vale muito a pena. Então, sexta-feira, energia potente, Sol em conjunção com Marte, Vênus já em oposição a Júpiter, tudo isso com a Lua, ainda a Lua em Libra, né? Então a Lua entrou em Libra na quinta-feira e já trouxe ênfase para a questão de relacionamento. Então, relacionamentos vão ser uma tônica muito forte sexta, sábado e domingo. Né? Domingo vem o Escorpião para, né, finalizar a jogada, mas relacionamento vai estar muito forte. E o que acontece? A Lua, quando ela entrar em Escorpião, o que ela vai fazer? Ela vai formar uma grande quadratura com essas oposições. Então a gente, olha só a visualização, pessoal, pensa ali. Você tem 3, 4 planetas de um lado, né, fazendo uma oposição com um planetão do outro lado. Então, assim, tem um cabo de guerra aqui. De repente a Lua entra em Libra e fala, opa, vou conflitar com você e vou conflitar com você também. Vou conflitar com os dois. Né? Então vai ser um fim de semana que, se você não tem óleos essenciais ainda, fala comigo para você começar a utilizar, porque eles ajudam demais. Eu pinguei aqui, ó, eu descobri, assistindo algumas aulas aqui que eu estou vendo também, uma nova forma interessante de usar óleo essencial. Eu pinguei uma gotinha aqui, ó, na gola, e aí eu fico sentindo o cheiro. Uma gotinha, pinguei esse Aroma Touch aqui, que tem um cheiro maravilhoso, calmante também, relaxante. Pinguei uma gotinha aqui e fico sentindo o aroma. Na gola mesmo, não precisa ser um colar nem nada. Pinguei aqui e já estou sentindo. Tá maravilhoso. Então, pode ser um fim de semana que mexe muito com nossos nervos, nossas crenças. Vai ser uma transição da lua cheia para a lua minguante. Né? A lua minguante convida a uma interiorização, convida a finalizações, mas, novamente, é uma finalização aí empurrada por um conflito que vai estar acontecendo. Esse conflito se coloca dentro da gente também. Então, a partir do momento que você vê as coisas na sua vida, vê o que está acontecendo na sua vida agora, e começa a refletir e encarar, será que é um padrão de repetição da família, pai, mãe, padrões familiares? Como que eu me livro disso? Como que eu pego a energia da lua minguante para finalizar esse ciclo, para quebrar esse ciclo? Principalmente quando a lua entrar em Escorpião, que a gente vai ver aqui que ela vai entrar. Sábado. Olha só, pessoal, sábado é o dia do conflito. Sábado, dia 10.
sábado dia 10. Olha só. O que vai acontecer? Sol e Marte, que estão juntos, né, estão um grudado com o outro, eles estão numa conjunção, os dois, no sábado, se opõem a Júpiter de forma exata. Né? Então lembra, né? Sol e Marte estão trazendo força, trazendo energia, trazendo capacidade, coragem. Mas o Marte ele também fala de agressividade. Né? E ele se opõe a Júpiter, que exagera as coisas. Então cuidado com exageros. Sábado é o dia muito importante para você que treina, tomar cuidado para não se lesionar. Né? Eu estou sentindo aqui uma coisa no ombro que eu estou tratando aqui com massagem com os olhos, mas que provavelmente foi de... E o problema da lesão também é essa, né? Às vezes você já está com microlesões ali que vão sendo construídas e nesse dia aqui, Sol em conjunção com Marte e oposição a Júpiter, o negócio estoura. Né? Então, muita atenção nesse dia, mas também é aquele dia para você colocar toda a sua força, toda essa energia, toda a sua coragem para quebrar ciclos, para quebrar as crenças. Né? Para quem não conhece também o trabalho do Joe Dispenza, eu sempre falo do trabalho dele, porque eu gostei muito, já li acho que todos os livros dele, estou terminando um que é mais recente, que é do cérebro, né? Já estou em 60 e pouco por cento, e um dos livros dele chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Leia esse livro, ó, em vermelho, né? Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Essa é uma oportunidade. Né? Então, pessoal, não adianta, eu estou pensando muito nisso, estou refletindo muito nisso. Faz parte da minha missão, né? Ser alguém que motiva as pessoas, que traz o lado positivo, né? Porque tem sim todo o lado negativo, mas eu não quero falar do lado negativo, eu quero mostrar o positivo e setar na sua mente para isso. Aliás, a gente estava reassistindo Matrix agora, né? Porque a Sullivan quis assistir e tal, de novo, né? Eu falei, beleza, a gente já assistiu Matrix, mas assistamos aqui novamente. E é muito interessante aquela parte do oráculo, né? Para quem lembra, não é spoiler, porque é um filme de, acho que tem quase 30 anos, né? Matrix, então é bem antigo. Mas aquela parte do oráculo é muito interessante. Quem assistiu deve lembrar, né? Que ela fala que ele vai quebrar o vaso, e ele fala que vaso, aí ele vai lá e quebra o vaso. Né? E aí ele pergunta para ela, né? Como você sabia que eu ia quebrar o vaso? E a pergunta que ela coloca para ele é uma pergunta que é o meu trabalho. Né? Ela fala, a pergunta é que vai explodir sua cabeça. Será que se eu não tivesse falado, você quebraria o vaso? Será que se eu não tivesse falado que você ia quebrar o vaso, você quebraria o vaso? Por quê? Porque a gente é influenciável. Então, se você está ouvindo coisas, aquilo vai entrando na sua mente. E a nossa mente cria o poder da mente, do mentalismo, primeira lei hermética. Né? Então, aqui eu sempre trago a visão positiva para você setar essa visão positiva. Então, Sol em oposição a Júpiter, Marte em oposição a Júpiter, vamos quebrar o hábito de ser nós mesmos. Vamos quebrar aquele ciclo. Então, 2026 traz promessas maravilhosas, um ano de mudança, de iniciativa, de crescimento. Né? Mas ele não vai ser esse ano positivo se a gente não mudar, se continuar a mesma coisa de anos atrás. Né? Claro que o astral ajuda também. Né? Eu estou com Saturno se despedindo do meu ascendente, e olha só, olha que interessante, né? Saturno veio para o meu ascendente, bateu né, no corpo, na saúde, na vitalidade, e ele vai se despedir de Peixes, eu falando para ele, beleza, ó, entrei no shape. Né? Eu vou entrar no shape quando o Saturno... Antes, talvez, do Saturno sair do... Estou com um plano de ir até março, mas na velocidade que eu estou indo, eu acredito que antes do Saturno sair de Peixes, ele já vai ver um resultado aqui, né, daquilo que eu tinha que realizar. Então eu posso dizer que eu cumpri o que Saturno queria do meu ascendente, disciplina, realização, trabalho ali com a parte do corpo. Né. E aí a gente vai fazer essa oposição. Cuidado, porque assim, como é oposição no céu, e a Lua vai estar em Libra, fazendo quadratura com tudo isso, porque a Lua vai... Olha que doido, pessoal. Olha esse sábado, que forte. Eu vou até colocar aqui o mapa da Lua minguante. Vou colocar aqui o mapa da Lua minguante para a gente ver. É uma Lua minguante que tem... Assim, eu vou postar... Quem está aqui acompanhando a live, quem está vendo depois da gravação, você tem que correr no Instagram, porque fica 24 horas, né? Então, para quem está acompanhando aqui, depois que terminar a live, eu vou postar a tabela de aspectos para vocês verem quantos quadrados e quantas oposições. Né? O vermelho ali presente no mapa do sábado. Essa lua minguante ela vai ser exatamente às 12h48. Então a gente vai pegar o sábado inteiro nessa energia de quadratura, de grande quadratura. Né? Então
E assim, dá um certo medo para o mundo, né? Porque esse mundo que a gente está, que é guerra para todo lado, né? O povo quer guerra, o povo está procurando guerra. A gente ter Sol e Marte de um lado, Marte é o deus da guerra, se opondo a Júpiter do outro lado, a Lua em Libra vem no meio e conflita com eles, é complicado. Então a gente, o que eu dou de dica para todo mundo também? Melhore a sua energia, faça um Ho'oponopono, faça suas orações, enfim, não brigue em casa, né? Porque às vezes a gente fala, poxa, vai ter uma guerra no mundo, mas pô, vai estar tendo uma guerra dentro de casa. As pessoas estão brigando dentro de casa, então não brigue em casa, né? Procura estar na paz. Usa lavanda, né? Ó, que gostosinho. Eu já vou sentir um pouco do aroma da lavanda também para preparar para o sono. Usa a lavanda, não brigue em casa, porque vai ser um sabadão intenso, né? E depois, no domingo, o que acontece no domingo? É um fim de semana intenso esse, né? No domingo, dia 11, no domingo, dia 11 de 1 de 2026, a Lua entra em Escorpião. A Lua entra em Escorpião. E quando a Lua entra em Escorpião, o que acontece agora? A Lua faz quadratura com o Plutão. Então é uma Lua duplamente Escorpião, né? Entre Escorpião e faz quadratura com Plutão. Vai ser um domingo também bastante intenso. E lembra, pessoal, eu vou falar sobre isso tanto no sábado quanto no domingo. No sábado e no domingo teremos astral do dia, né? Então eu vou sintonizando ali, vou falando, vou trazendo as dicas para todo mundo passar o melhor nesse fim de semana que está intenso, está bastante intenso. E além da Lua entrar em Escorpião, já minguante, logo após a formação da Lua minguante, a Vênus faz quadratura com Quiron. Então a gente vai ter o planeta Vênus fazendo quadratura com Quiron, podendo trazer à tona feridas de relacionamento, feridas de autoestima, feridas com relação a dinheiro, a prosperidade. Então isso tudo vem à tona também. Então, de forma positiva, a gente pode fazer toda aquela limpeza que eu falei, né? Aproveita essa semana, coloca suas metas, objetivos, fala, é isso que eu quero realizar, vou fazer minha visualização, vou fazer minhas repetições ali, afirmações, o painel dos sonhos e assim por diante. Coloca ali a sua visualização, procura identificar e confrontar padrões familiares, padrões repetitivos, ciclos familiares que estão se repetindo, traga consciência, faz a limpeza, pode ser um Ho'oponopono também, vai fazendo uma limpeza. Quando chegar no fim de semana, mantenha a paz, mantenha a tranquilidade e use essa energia de finalizações, né? Então, identifiquei crenças, identifiquei coisas aqui que eu estou carregando que eu não quero mais, eu vou finalizar, eu vou, né, deixar ele ir embora. Mas é isso, a gente vai terminar o fim de semana, domingo, com a Lua em Escorpião, e na semana que vem, segunda que vem, astral a resumão da semana que vem, a gente já começa a semana com a Lua em Escorpião. Então vai ser uma segunda e talvez um pouquinho da terça também ali intensa pela energia do Escorpião. Mas aí a gente fala na próxima semana. Ufa, pessoal, é isso, né? Temos aí o nosso resumão da semana. Se você gosta desse trabalho, lembra, deixa seu comentário, seu like, compartilha com outras pessoas que é importante. Depois eu vou no meu Instagram tem os links para tudo, tá? Quem entrar no Instagram já tem ali no perfil, tem os links, mas eu vou compartilhando nos stories também, né? Para quem quiser aproveitar as gravações, os atendimentos e assim por diante. Quer saber sobre os olhos? Vem comigo, né? Que você vai entrar nesse mundo e vai amar. Vai ser uma novidade aí para 2026. E é isso. Amanhã, não sei se eu vou colocar a caixinha agora, porque também essa semana eu vou ter que ir lá para Minas, eu vou até Minas Gerais levar ela, né? Então vai ser um dia inteirinho de viagem. É uma semana que está um pouquinho diferente aqui, mas a gente vai se falando tanto no Astral do Dia quanto aqui no Instagram. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão, uma ótima noite, uma ótima semana. Namastê, Harion. Tchau, tchau.